Olá, galerinha do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, trazendo mais uma gravação para a disciplina PM de Física. Então, nessa gravação, nós vamos corrigir os exercícios do PDF passado sobre a temática cinemática escalar ou introdução à cinemática. Então, eu peço que todo mundo, por favor, verifique a sequência dos exercícios, olhe atentamente cada um dos enunciados, faça a extração adequada dos dados para conseguir resolver, ok? Então, o primeiro exercício fala o seguinte: dois amigos, Carlos e Francisco, estão em seus carros parados em um semáforo, um ao lado do outro. Quando o farol fica verde, Francisco parte e Carlos, não percebendo a abertura do sinal, pisa no freio, pois tem a impressão de que seu carro está indo para trás. A respeito dessa situação, podemos afirmar que: primeira sentença. A sensação que Carlos teve decorreu do fato de ter tomado o carro de Francisco como um referencial. Então, essa questão é uma questão que trabalha com o conceito de movimento e o conceito de repouso. O que a gente pode perceber? Que nós tínhamos dois carros de Carlos e Francisco parados em um semáforo. Passado um certo intervalo de tempo, o farol ficou verde e o Carlos do Francisco partiu, descrevendo uma trajetória. Carlos não percebeu que o farol estava verde, continuou com o pé pisado no freio e teve uma impressão que seu carro estava indo para trás. Então, essa sensação, ou essa impressão que ele teve que seu carro estava indo para trás, foi devido a ele ter tomado o carro de Francisco como um referencial. Então, nessa primeira sentença, eu julgo como uma sentença verdadeira. Segunda sentença. Em relação ao carro de Francisco, o carro de Carlos se deslocou para trás, colidindo com outro carro que estava atrás do seu, parado em relação ao semáforo. Então, o que a gente pode perceber? Que o carro de Francisco iniciou um movimento descrevendo uma trajetória, mas o Carlos permaneceu paradinho, mesmo com a abertura do sinaleiro ou do sinal. Então, isso nos dá a impressão de que não houve uma colisão, e também não tem como eu afirmar que teve uma colisão, porque o carro de Carlos não iniciou o movimento. Então, a segunda sentença é uma sentença falsa. Agora, a terceira sentença. Em relação ao semáforo, o carro de Carlos não se movimentou. É também uma sentença verdadeira. Como que eu posso constatar isso aqui, de maneira muito fácil? Imagina que você quer atravessar uma avenida, tá bom? E observa o semáforo. O que você pode perceber dessa situação? Que ao atravessar a avenida, o semáforo vai permanecer na mesma localização. Então, se você tomar o semáforo como referencial, a sua posição vai alternar, ok? Então, para este exercício, a primeira sentença é verdadeira e a terceira. Vamos ver o que pede na pergunta. Analisando as afirmações, conclui-se que a primeira e a terceira sentença são verdadeiras. A alternativa correta é a letra C. Então, galerinha, é uma questão simples, aonde trabalha com o conceito de referencial e de movimento, e nós conseguimos perceber que a primeira e a terceira sentença são verdadeiras, ok? Próximo exercício. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Heloísa está sentada na poltrona de um ônibus. Afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Então, nós temos a situação. Essa moça dentro do ônibus é a Heloísa. Esse rapaz sentado neste ponto é o Abelardo. E nós vamos estudar, primeiramente, esse rapaz colocado na frente da Heloísa e depois a situação como um todo. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Galera, primeira ideia. Toda vez que eu trabalho com o conceito de movimento e de repouso, eu preciso primeiro de entender o que é um referencial. Então, para que serve um referencial?
para especificar em relação a qual corpo ou objeto está ou não em movimento. Então, nessa situação, eu posso perceber o seguinte, que o Abelardo está pegando como referência o ônibus e a Heloísa está pegando como referência a rodovia. Então, o que a gente pode perceber dessa situação? Que o passageiro não vai se mover em relação ao ônibus, mas vai se mover em relação à rodovia. Isso implica em quê? Que a Heloísa, que está atrás do passageiro, sentadinha no banco, vai observar o mesmo e vai perceber que a posição dele não altera, porque ela está pegando como referência a rodovia. Agora, o Abelardo, que está do outro lado sentadinho, está pegando como referência o ônibus e vai perceber que essas posições vão alternar. Então, nesta sentença, ou neste exercício, melhor dizendo, nós temos que o conceito de movimento e de repouso vai depender exclusivamente do referencial. Então, a afirmativa de Heloísa e a afirmativa de Abelardo estão corretas. Ok? Agora vamos para o terceiro exercício. Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante, quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda como observadas por Júlia e por Tomás. Galera, então vamos pensar junto. Nós temos aqui uma bicicleta bem mal desenhada, tá? Só um minutinho, eu estou tentando desenhar. E nós temos aqui uma moça muito simpática chamada Júlia, que está andando de bicicleta, ok? Sem querer, ela deixa uma moeda cair. Então, como que ela vai observar a trajetória da moeda? Como sendo uma trajetória vertical e uma trajetória na forma retilínea, ok? Então, a Júlia só vai enxergar essa trajetória da moeda caindo como se fosse uma trajetória retilínea. Então, já não vou marcar a letra A e também não vou marcar a letra B. Só pode ser a letra C ou a letra D. Mas concorda comigo que essa bicicleta está em movimento e com velocidade constante? Então, a cada momento, essa bicicleta vai ocupar uma nova posição. Então, conforme a moeda vai caindo, ela vai descrevendo para o observador que está analisando essa situação em um formato parabólico de uma curva. Isso implica em quê? Que a Júlia, que está na bicicleta, vai observar que a trajetória que a moeda descreve vai ser uma linha reta. Já o Tomás, que está paradinho na rua, vendo a moeda cair, ele só pode observar a mesa em formato de uma trajetória. Então, a melhor alternativa que descreve essa situação é a letra C. Então, a Júlia observa a moeda caindo em uma trajetória retilínea e o Tomás observa a moeda caindo em uma trajetória parabólica, ok? Eu vou apagar tudo que eu escrevi aqui de vermelho para vocês, para ficar mais fácil de estudar, tá bom? Só um minutinho, por favor. Então, já corrigimos o primeiro, o segundo e o terceiro exercício, ok? Agora, vamos para o próximo. Exercício 4. Há mais de 30 anos, astronautas das missões Apollo colocaram espelhos na Lua. Uma série de pequenos retrorefletores que podem interceptar feixes de laser da Terra e enviá-los de volta. Numa determinada experiência, uma série de pulsos de laser foi disparada por um telescópio terrestre, cruzou o espaço e atingiu o espelho. Devido ao seu formato, os espelhos devolveram os pulsos diretamente para o local de onde vieram, permitindo medir a distância para a Lua com ótima precisão. Constatou-se que o tempo de ida e volta foi de 2,56 segundos. Sabendo que a velocidade de propagação do pulso de laser é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, a distância Terra-Lua, de acordo com a experiência citada, é d. Então vamos pensar.
Vamos desenhar aqui a Terra, esse pontinho, tá? Deixa eu desenhar melhor aqui. Esse pontinho vai simbolizar a Terra e este outro pontinho aqui vai simbolizar a Lua. Então, o que fizemos aqui? Mandamos um feixe de laser da Terra para a Lua, ok? Na Lua nós temos espelhos retrorefletores que devolveram esse laser para a Terra. Então, para esse laser chegar até a Lua e retornar para a Terra, foi gasto um tempo de 2,56 segundos. E a velocidade que esse laser viajou foi de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. O que eu posso perceber então? Que a partir do conceito de velocidade, eu tenho uma distância, que eu posso chamar de ΔS ou de d, dividido por um intervalo de tempo. O que eu quero que vocês percebam nesse exercício? Que nós temos o tempo aqui de ida e de volta. Então, na ida, o nosso laser percorreu uma distância d, e na volta também percorreu uma distância d. Isso quer dizer o que, professor? Que utilizando o conceito de velocidade como sendo ΔS por ΔT, eu posso falar que o meu ΔS é igual a 2 vezes o ΔS. Por quê? Porque o nosso laser percorreu uma distância d para chegar até a Lua e uma distância d para sair da Lua e chegar à Terra. Então ele percorreu essa distância d 2 vezes. Só que utilizando o conceito ou a definição padrão de velocidade, nós entendemos que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, no lugar desse ΔS aqui, ó, eu posso colocar 2 ΔS. Ok? Então, na próxima tela, eu coloquei para vocês escrito para ficar mais organizado. Então, debaixo da letra V aparece o número 1 e eu vou multiplicar cruzado. 1 que multiplica 2 ΔS é o próprio 2 ΔS, igual à letra V que multiplica o ΔT. O número 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, ΔS é igual velocidade multiplicada pelo tempo dividido por 2. Agora, vou substituir a letra V por 3 vezes 10 elevado à oitava. Vou substituir o ΔT por 2,56 e tudo isso dividido por 2. ΔS é igual 3 que multiplica 2,56, 7,68 vezes 10 elevado à oitava. Tudo isso dividido por 2. 7,68 dividido por 2, 3,84 vezes 10 elevado à oitava. E qual que é a unidade de medida? Metros. Agora, presta bastante atenção. Ao analisar as alternativas A, B, C, D e E, você percebe que todas as alternativas estão dadas em quilômetros. Então, o que eu posso perceber, professor? Que toda vez que eu quero converter de metro para quilômetro, basta vir no expoente e tirar 3 unidades. Então, 8 menos 3, 5. Então, qual foi a distância que o laser percorreu? De 3,84 vezes 10 elevado à quinta quilômetros, tanto na ida quanto na volta. Então, este resultado aqui, ó, dá para a gente interpretar de um jeito mais simples, que 3,84 vezes 10 elevado à quinta quilômetros nada mais é que a distância entre a Terra até a Lua, tá bom? Fazendo isso, a nossa alternativa correta é a letra D, tá bom? Pessoal, esses exercícios são um pouco mais complexos que os exercícios do último encontro, tá bom? Então eu peço que vocês assistam a gravação. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar que eu ajudo com maior carinho e atenção, tá bom? Eu vou só apagar tudo que eu escrevi de vermelho para ficar mais fácil para vocês poderem estudar, tá bom? Vamos fazer mais um exercício? Então agora, o exercício 5 da FUVEST fala o seguinte: um passageiro
viajando de metrô, fez o registro de tempo entre duas estações e obteve os valores indicados na tabela. Então, estação de Vila Maria, chegada à meia-noite, partida 1h. Estação da Felicidade, chegada às 5 e partida às 6, ok? Então, todos esses tempos aqui, são dados em minutos. Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare o mesmo tempo em qualquer estação da linha, de 15 km de extensão. É possível estimar que um trem, desde a partida da estação do Bosque até a chegada à estação terminal, leve aproximadamente. Ok, galera, vamos pensar junto. Eu vou analisar agora da estação Vila Maria até a estação Felicidade. Então, a distância entre essas duas estações aqui, é de 2 km. Concorda comigo? O que a gente sabe? Que para sair da Vila Maria e chegar até a estação Felicidade, eu vou gastar um certo intervalo de tempo. Como que eu vou achar esse intervalo de tempo? Observe o seguinte. Vai sair da Vila Maria às 000 minutos e vai chegar na Felicidade a 5 minutos. Concorda? Só que ele tem um ponto de chegada e um ponto de partida. Concorda comigo? Então, na primeira coluna, nós temos a chegada e na segunda coluna, nós temos a partida. O que nós aprendemos? Que quando a letra delta aparece na física, eu trabalho com a variação de tempo. Então, o que é o ΔT? É o tempo final subtraído do tempo inicial. Presta atenção agora. Eu vou analisar de Vila Maria até Felicidade. Então, deste ponto a este ponto. Então, eu preciso saber qual que é o horário que ele sai da Vila Maria e qual que é o horário que ele chega na estação Felicidade. Então, sai a 1,00 minutos da Vila Maria e chega a 5,00 minutos na estação Felicidades. O que isso quer dizer? Que o tempo decorrido entre a partida da estação Vila Maria e a chegada na estação Felicidade é de 4 minutos. Como que eu sei disso, professor? Eu pego o tempo de chegada na estação Felicidade e vou subtrair do tempo de partida na estação Vila Maria. Então, o que eu consigo indicar? Que o ΔT é igual a 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4 minutos. Próxima ideia. Nós conseguimos determinar que a velocidade é igual a ΔS dividido pelo ΔT. E se você voltar na tela anterior, percebe que a distância entre a Vila Maria e a Felicidade é de 2 km. Então, troco o ΔS por 2 e o ΔT por 4. 2 dividido por 4, 0,5. E qual é a unidade medida? Quilômetros por minuto. Isso implica em quê? Que a nossa velocidade ao longo de todo o trajeto é uma constante. Ou seja, a cada 1 minuto, o nosso trem percorre 0,5 quilômetros. Então, nós encontramos o valor da velocidade constante em todo o trajeto. Agora, o exercício pede para determinarmos o tempo total para realizar esse trajeto. Concorda? Então, a gente sabe que velocidade é igual a ΔS dividido pelo ΔT. Troco a velocidade por 0,5, que nós acabamos de encontrar, a distância total, que é de 15, e conservo o ΔT. Debaixo do 0,5 aparece 1. 0,5 vezes ΔT, 0,5 ΔT. 1 que multiplica 15 é o próprio 15. O 0,5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 15 dividido por 0,5, 30. E a unidade minutos para o tempo.
Então, a alternativa correta é a letra C. Então, o tempo gasto para realizar todo esse trajeto aqui equivale a 30 minutos, tá bom? E o próximo exercício agora é da Sesgran Rio, que fala o seguinte: um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo, partindo do repouso, atinge a velocidade escalar de 80 km por hora em 8 segundos. Isso supõe uma aceleração escalar média em metro por segundo ao quadrado próxima de. Primeira ideia: todo objeto que parte do repouso, o V0 vale 0. E a velocidade que o nosso objeto atinge é de 80 km por hora. Como km por hora não é padrão do SI, eu pego esse valor 80 e divido por 3,6. Então, 80 dividido por 3,6 é aproximadamente 22,2 metros por segundo. Ok, então eu tenho a velocidade inicial e tenho agora a velocidade final. Próxima ideia: se eu estou adotando que V0 vale 0, que está iniciando o movimento, então também vou adotar que T0 vale 0. E para esse objeto desenvolver esta velocidade de 22,2 metros por segundo, foi necessário um tempo de 8 segundos. Então, o que eu posso determinar? Que a aceleração escalar média é igual à variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Conservo o primeiro termo e o que é o ΔV? É o V final 22,2 menos o V inicial, que vale 0. E o que é o ΔT? É o tempo final, que vale 8, menos o tempo inicial, que vale 0. AM é igual 22,2 menos 0, 22,2. 8 menos 0, 8. 22,2 dividido por 8, eu tenho o valor de 2,77. Só que esse valor nós não temos aqui, para marcar a alternativa correta. Então eu vou aproximar esse valor para 3 e a unidade de medida para a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então a sentença correta é a letra B. Ok? Número 7. O CG Goiás. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é: primeira ideia, toda vez que o movimento é retrógrado, isso implica que a minha velocidade é negativa. Concorda? E se o movimento é retardado, quer dizer que eu tenho o modo da minha velocidade diminuindo de acordo com o tempo. Em outras palavras, o produto do sinal pela velocidade tem que ser um número menor do que 0. Ok? Beleza? Aí vamos pensar agora para entender. Nós temos um movimento retrógrado e um movimento retardado. Se o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Se o movimento é retardado, quer dizer que o produto do sinal da velocidade com a aceleração deve ser menor do que 0. Concorda? Eu já sei que esse cara aqui, é negativo. Eu não conheço o sinal da aceleração e já sei que o meu resultado a ser obtido também tem que ser um número negativo. Por quê, professor? Porque para um movimento retardado, eu sempre opero com valor negativo. Então vamos pensar, que sinal eu posso colocar no lugar desse pontinho de interrogação, multiplicado por menos, que eu vou achar como resposta um valor negativo? Só pode ser um sinal que positivo. Então, isso implica o quê? Que neste movimento, a minha aceleração é positiva. Como que eu tirar a prova real? Multiplico menos por mais e a resposta obtida também é menos. Ok? E agora, vamos fazer o último exercício deste PDF. Número 8.
Durante certo intervalo de tempo, uma partícula se move de modo que o produto da velocidade escalar pela aceleração escalar é positivo. Nesse intervalo de tempo, o movimento é. Então, se eu estou multiplicando o sinal da minha velocidade pelo sinal da minha aceleração e o resultado foi positivo, eu só posso classificar esse movimento, então, como movimento que? Acelerado. Por que eu faço isso, professor? Porque quando eu multiplicar o sinal de V pelo sinal de A e obter um resultado maior do que zero, eu classifico este movimento como sendo um movimento acelerado. Tá ok? Então, galerinha, essa videoaula vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês em estar participando e assistindo essas gravações. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.